trailer do live action de One Piece chegou na voadora, dividiu opiniões, né? Teve galera que curtiu, teve galera que não curtiu. Pô, mas chegou, fez acho que foi mais descrente, tem um pouquinho de fé que isso aí pode funcionar. Eu acho. Quem gosta de One Piece e quem gosta de live action, então e tem aquele pezinho atrás, dessa vez ficou animado, não ficou não? Sério, galera, porque tá muito fiel ao anime que a gente vê ali, tá muito, não tem o que falar. Faz a gente ter vontade de se empolgar mesmo com aqueles vilões que ninguém lembra mais o nome, sabe? Vem comigo pra gente analisar tudo que rolou nesse trailer insano e o que a gente pode esperar dessa série. Vamos lá. René Strantes, Peter aqui! E galera, a gente já tá com o trailer em mãos, né? Ou em visão. E uma coisa eu posso dizer pra vocês, eu de verdade, eu tenho esperança. Eu tenho esperança, eu sempre fico, eu sou aquele cara, igual vocês, tem pé atrás com live action. Aliás, quando eu falei tem pé atrás, fui pra trás. Mas live action a gente sempre fica assim, né? Pô, depois de várias adaptações ruins, a gente fica meio desesperançoso. Mas o que eu vi ali foi muito real, muito fiel à obra de One Piece. Não tem o que falar. Assim, tipo, se você assiste One Piece, não precisa nem assistir One Piece todo, só pra entender que o que a gente viu naquele trailer tá muito fiel à obra. E na boa, eu tenho certeza que muita gente que não botava fé nesse live action foi convertido com esse trailer. Tenho certeza. E uma das primeiras coisas pra gente falar é sobre a primeira cena do trailer, que não podia mostrar outro lugar, claro, é a Vila Fuxa, né? Onde tudo começou. Pô, bacana demais, né? Acho que quem assiste One Piece começou lá atrás, ter essa recordação com aquela vista foi maneiro demais. Dá até pra ver o navio do Shanks, o Red Force ali atrás, né? E pelas imagens que a gente tem, galera, tá muito irado aquilo. Mesmo sem ter o visual tão nórdico e viking, né, que o navio do Shanks tem no anime, ainda assim tá muito maneiro. E também tem um dragão vermelho com chifres brancos e tudo mais. Os caras realmente estão sendo bem fiel, né? E fora esse navio irado do Shanks que eu tô falando, dá pra ver que a ambientação da série tá incrível e muito bem feita. Acho que, como que você vai falar que tá mal feito aquilo? Não dá, galera. Tá parecido demais com o que a gente vê. Assim, dá pra perceber que os caras estão caprichando no orçamento. Tá bonito aquilo. Você percebe que esse tom de cores mais quentes que o trailer mostrou casou muito bem pra deixar essa pegada mais realista e não ser aquela coisa tão colorida do anime. Ficou bacana demais, parece até foto de Instagram, né? E aí logo depois dessa cena da Vila Fuxa, a gente tem o Going Merry sendo construído e o Luffy acompanhando a construção dele, falando que quer ser pirata desde criança e tudo mais. E aproveitando pra falar do Merry, já comenta aqui o que você achou desse Bafo Merry, porque ele também divide a opinião da galera. Não só o trailer, né? Alguns elementos dentro do trailer. Só que, galera, presta atenção, a gente tem que dar o braço a torcer nessa. Por quê? Porque eles não só conseguiram dar uma cara mais realista pra ele, mas eles construíram o barco de verdade pra não precisar de CGI. Porra, isso é um capricho bom demais, né? Maneiro demais. E falando em construir navio de verdade, o Baratie, né, foi outro que a produção mandou ver pra ser um cenário de verdade. E na boa, né? Só da gente conseguir ver um navio com uma boca de peixe gigante e não estranhar, é um mérito muito grande pra produção que conseguiu, né, casar essa coisa muito caricata com o mundo real. É um desafio grande. Casar o caricato com o mundo real é difícil. Até pra filme de super-herói. Eu sempre dizia isso. Pô, vamos fazer um filme do Thor. Lá atrás, quando eu tava anunciando o filme do Thor, pô, vai ter um maluco correndo com um chapéu com asinha. Pô, vamos falar que ele é a carreta furacão fugindo. Então eu acho assim, se é pra colocar o imaginário fantasioso em live action, pô, não pode tentar adaptar. Tem que ser como exatamente é na peça, sabe? Pra gente, porra, ligar a expressão da descrença mesmo. Acho maneiro demais isso. Aí depois, com a cena do Zoro, a gente finalmente tem certeza que a caracterização dos personagens tá muito maneira. Porque a gente já tinha visto algumas imagens isoladas deles, mas ficava essa dúvida de como é que ia funcionar essa galera parecendo um cosplay dentro do ambiente da série. E eu vou te falar, tá funcionando bem pra caramba. Inclusive porque mesmo com cenários bem feitos, como eu tô falando, né, que eles estão fazendo, também tem a questão de que são muitos locais diferentes em tão poucos episódios. Porra, então o orçamento tem que ser muito grande mesmo pra tu ter várias locações, vários cenários diferentes, né? São várias ilhas, navios, fortes, vilas, que vão aparecer só nessa primeira temporada. E não tem como ter um cenário perfeitinho pra cada lugar. Quem dera One Piece fosse igual o Chaves lá pra gravar tudo no mesmo cenário. Seria maneiro demais isso, né? Aliás, seria maneiro não, seria só engraçado. E uma das soluções pra driblar os cenários que talvez não estejam tão perfeitinhos é justamente desfocar o fundo igual dá pra ver na cena lá em que o Zoro aparece. Vamos lá, já falando nele aqui, né? Um dos rumores que tinha sido uns dias atrás era de que o Zoro teria 2 espadas de verdade e uma delas seria de CGI. Inclusive eu espero que esse ator tenha malhado bastante o pescoço, porque tentar cortar alguém dando uma pescoçada vai ser complicado, né? O que, se for verdade, é muito bom, porque também disseram lá que a luta do Zoro versus Mihawk vai ser muito maneira, e até a luta do Zoro versus Mr. Sandman vai ser mostrada. Então ela não vai ser off-screen como foi no mangá, e parece que ela vai ser brutal.
Isso vai ser bacana, a gente poder acompanhar isso, né? E outro rumor que tinha saído era que a série teria bastante sangue e umas cenas bem violentas mesmo. E claro, longe de mim ser a favor da violência gratuita, ok? Mas vai ser bom pra aumentar ainda mais a imersão da série. Porra, né? Trazer ainda mais pra realidade essa galera toda colorida. E olha, eu vou falar pra vocês, por experiência própria, ok? Quando você aumenta um pouquinho o teor de violência, se aproxima mais da realidade. É como foi, por exemplo, Kick-Ass. Porque eu não vejo ninguém reclamando da Hit Girl. Uma garotinha lá de 12 anos, sei lá quantos anos ela tinha lá, metendo a porrada em todo mundo. Ninguém nunca falou, isso é impossível acontecer. Por quê? Porque ela passava o cerol, cortava a cabeça, arrancava o olho. Aí os caras, violento, entende? Então eu acho que a violência ajuda um pouquinho a gente nessa imersão. Inclusive, uma das cenas que deve ter um nível de violência mais alto é justamente essa com o Rei do Mar indo arrancar o braço do Shanks. E galera, que Rei do Mar insano é esse? Eu sei que o CGI não tá 100% perfeitinho, mas tá muito bem feito, ainda deram bastante whey pra esse Rei aí do Mar. Porque no anime ele era um bicho bem mirradinho, e na série tá sinistro de verdade, achei maneiro isso. E falando em estar sinistro, porra, na boa, não tem como não falar desse bug que roubou a cena do trailer. Você viu o bug? Porra, bom demais, cara. Porque ao mesmo tempo que ele tá bem palhaço do mal, né, parecendo que vai te oferecer um balão, entendeu? Ele também tá igualzinho ao anime. E assim, por mais que tenha umas cenas com CGI meio esquisito, porque tem como a gente defender nessas horas, tem outras que só de bater o olho você vê que tá melhor do que filmes gigantes, blockbusters, como por exemplo os bonecos de massinha do Flash lá, ou alguma cabeça flutuante da Mar. E considerando que o orçamento da série seja realmente de 100 milhões de dólares, então a gente pode esperar que vai ser uma parada muito maneira, digna das grandes séries de Hollywood. Olha, 100 milhões de dólares é dinheiro pra série, ok, galera? É muita grana. Não é nível Game of Thrones, mas, porra, é dinheiro pra caramba. Bom, eu não sei vocês, galera, mas sério, mesmo que seja um pouquinho estranho ver o Luffy em live action falando inglês ainda por cima, ele tá passando uma vibe de Luffy de verdade. Pra mim, olha, eu até cheguei no começo e falei assim, pô, será que essa turma vai ficar legal? Aquelas implicâncias de nerdola mesmo. Mas agora eu tô achando maneiro, cara. Eu tô achando que esse cara mandou bem demais. Você vê esse jeito moleque brincalhão do Luffy já no trailer. E pra quem viu entrevistas e vídeos desse ator, sabe que ele tá se esforçando muito pra honrar esse papel. Porra, cara. Porra, esse ator merece tudo de bom, cara. O cara tá mandando bem demais. Então, galera, minha conclusão é que provavelmente vai ser uma série divertida demais, maneira demais, que vai expandir muito a obra e vai ser um jeito ótimo, inclusive, de muita gente nova conhecer One Piece também. Porque muita gente hoje não começa a maratonar One Piece porque é gigante, cara. Porra, 1000 episódios. Pô, eu ainda tô um pouco atrás, né? Pouco não, tô bastante atrás. Mas não importa. Eu tô bastante atrás, mas pra quem tá começando, eu tô muito lá na frente, né? Então você vê, porque é gigante. Então eu não culpo quem não tá começando hoje por esse receio de acompanhar tudo. Eu, por exemplo, eu adoro quando uma obra é grande, porque eu gosto de ficar acompanhando sempre a mesma coisa. Só que o One Piece realmente é muito grande. Mesmo assim eu tô devendo, preciso acompanhar de novo. E eu posso falar pra vocês, o que eu vi de One Piece, que foi lá depois foi naquela... Na luta entre o Aokiji e o Akainu, foi depois dessa luta, né? Quando a ilha já tava dividida lá. Até ali, pra mim, foi espetacular. Foi espetacular demais. Eu sei que vai ter aqueles guardinhas chatos, né? Que vão falar que fã de verdade é só quem acompanha anime e tudo mais. Mas, galera, na boa, fã de verdade apoia a obra e fica feliz em ver essa obra conquistando novos públicos, crescendo cada vez mais. Você não pode ser aquele fã só porque você viu todos os 2.000, 50 mil episódios. Caramba, eu vi, então os caras estão começando agora e não tem direito a ver. Pô, você tem que ficar feliz porque a obra cresça, para que a obra ganhe mais notoriedade, para que tenha mais resultado para você que é fã. É só a gente ver qualquer post que tem um trailer. Você vai ver gente falando que nunca viu o anime, mas que ficou com vontade de começar só por causa desse trailer. Isso não é legal? Você não acha que o trailer conseguiu atingir o objetivo de despertar a curiosidade nessa galera que nunca viu essa obra? Ou só escutou falar? Então bora esperar até agosto para ver, mas provavelmente vai ser maneiro e eu tenho certeza que uma coisa todo mundo concorda. O trailer superou as expectativas de muita gente. E eu sinceramente me pergunto, a pessoa que não gostou, o que ela queria num live action de One Piece? Queria aquele sorrisão do Luffy? Não dá, tem certas coisas que não dá. Cara, eu acho que eu não consigo imaginar o meu live action de One Piece melhor do que o trailer que eu vi. Tô sendo totalmente honesto com vocês. Comenta aqui embaixo agora o que você achou desse trailer, como que tá teu hype, tá esperançoso, vai assistir essa série? Comenta aqui embaixo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vou continuar trazendo pra vocês todas as novidades. Vou analisar cada episódio dessa série aqui. Porra, vai ser maneiro demais. Porra, você vai ter que estar comigo. Então pra vocês não perderem essas análises, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, galera. Fui!